Olá! Agosto dourado e a importância do aleitamento materno para as mães e os bebês é o assunto do Vitalidade, que começa agora aqui pela TV Câmara NH. Nossa conversa é com o pediatra Werner Gustavo Maier Carvalho. Ele também é professor da Universidade Fevale. Seja bem-vindo, professor, doutor, aqui no nosso programa, falando hoje então sobre aleitamento materno e a importância para o desenvolvimento das crianças e também para a saúde da mãe, né, nesse restabelecimento do pós-parto. Boa tarde, Tatiane. Boa tarde aos ouvintes, telespectadores da TV Câmara. Muito obrigado, já agradecendo o convite de poder participar desse programa. E é um tema bastante amplo, né? É bastante importante na saúde das crianças e na saúde familiar, digamos assim. E vai ser um prazer conversar com você sobre um tema tão marcante assim na vida de todo mundo. O tema, né, da campanha agora em 2022 é apoiar a amamentação é cuidar do futuro, né? Definido esse tema então pelo Ministério da Saúde. No mês de agosto a gente tem no início do mês então a semana em alusão, né, ao aleitamento materno, e durante todas as ações são realizadas diversas ou mamassos ou palestras, lives e outras ações de entidades ligadas à área, ONGs e também poder público, né, para explicar a importância então do aleitamento materno. Então eu gostaria que o senhor refletisse conosco um pouquinho sobre esse tema e nos trouxesse o que as mamães, né, os papais e a família como um todo precisam saber sobre esse tema. Então, Tatiane, eu não tenho dúvida que que o leite materno é o alimento mais completo que existe no mundo, né? Ele é muito importante, ele é muito saudável, tem todos os nutrientes necessários para o pleno desenvolvimento e crescimento da criança, além de todos os elementos necessários para aumentar a imunidade celular da criança e além de reforçar aquele vínculo importante entre a mãe e o filho. Então, eu não tenho dúvida que a principal função, digamos assim, do aleitamento materno é promover crescimento, desenvolvimento e principalmente afeto, relação mãe-bebê, que é muito importante no ato da amamentação. A gente costuma ler, né, muito que a família como um todo, ou até as mães, se preparam muito para o momento do parto e acabam deixando de lado um pouco saber mais sobre a amamentação, se preparar para esse momento. Quais são as principais dificuldades iniciais, assim, o senhor que recebe as mamães com os filhos no consultório, atende, que elas relatam nesse primeiro momento? Então, Tatiane, eu acho que uma das coisas que é pouco divulgada e que é importante a gente sempre conversar, e sempre que eu tenho oportunidade de ir a um espaço com bastante audiência colocar, ainda é pouco feito na nossa prática diária da medicina, é a consulta pré-natal, que é aquela consulta que a mamãe lá no último mês da gestação, então questiona o seu obstetra, quem é o pediatra que trabalha com ele, e a importância da mãe consultar, ainda com o bebê, ainda como gestante, com o pediatra ou escolhido por ela ou indicado pelo obstetra, e ali é o primeiro momento da gente começar a conversar sobre a amamentação. E existem, para o meu gosto, ainda muitos mitos relacionados à amamentação. Eu vejo hoje a família, a sociedade, a maternidade como um grande show. Eu não sei se tu concorda comigo, né? Porque todos nós temos redes sociais e a gente vê assim que começa lá aquela primeira postagem com a ecografia da gravidez, a segunda postagem os sapatinhos que a gente dá para os padrinhos, escolhendo os padrinhos, e aí, né, quem tem familiar, amigo virtual, que está tendo uma gestação, tu acaba acompanhando todo esse envolvimento, né? Isso é bastante comum, e isso é cultural, isso as redes sociais possibilitam essa coisa, né? E muitas vezes a pessoa não está se dando conta
que a vida não é só aquilo ali, que daqui a 9 meses, eventualmente um pouco antes, dependendo das condições da gestação, vai vir um serzinho especial, diferente. E eu costumo dizer que o filho da gente é a coisa mais especial que a gente tem, né? Ele é único. Na sociedade, do jeito que a gente vive hoje, a gente não sabe quantas vezes vai casar. Né? Não existe mais aquela perenidade e, sobretudo, a geração que está vindo ela é muito intempestiva. Eu olhei para ti, eu gostei de ti, começamos a namorar, em 3 meses estamos morando juntos. E daqui a pouco, nesse meio tempo, a gente já fez um filho. E a gente vê isso no dia a dia do consultório. Que a gente pergunta, quanto tempo vocês têm de relacionamento? 1 ano. E eu digo, tá, e já, né? Pois é, aconteceu. Né? Então, às vezes, passa por uma falta até de planejamento, mas é aquele amor, aquele envolvimento e acaba vindo a criança. E aí, no pré-natal, muitas vezes o obstetra se dedica basicamente à saúde materna. É claro que há alguma pincelada, digamos assim, algumas conversas a respeito do aleitamento, mas sem esse foco que o pediatra tem. Então, esse momento da consulta pré-natal, que é o primeiro momento que a mãe, ainda gestante, entra em contato com aquele profissional que vai cuidar do seu filho, imagina-se, desde o primeiro momento, desde o nascimento até lá a adolescência, esse é o primeiro momento para a gente começar a desvendar os mistérios, os segredos, entender as mamães, né? E tentar dar o melhor possível, o melhor suporte para a família, para que o aleitamento materno ocorra da maneira mais tranquila e mais natural possível. O senhor falou de um mito, né? Quais os principais mitos, então, e verdades sobre a amamentação? Tatiane, são 30... Esse ano faz 34 anos de formado, são 32 anos atendendo bebês recém-nascidos. E é interessante, assim, porque o instinto materno é uma coisa que a gente aprende a identificar. Então, tem mães que têm esse instinto aflorado e a coisa flui de um jeito, assim, natural, maravilhoso, e que o ideal seria que sempre fosse assim. Não existe leite fraco, não existe não produzir leite, não existe meu nenê não quis. Isso são tudo coisas que muitas vezes ocorrem pela dificuldade inicial. E se tu me perguntar se é fácil esse início do relacionamento mãe-bebê, é muito difícil. Então, se a mamãe não estiver bem preparada emocionalmente para essa carga, ela pode vir a enfrentar algumas dificuldades, e a grande maioria das vezes se reflete na amamentação. Falando do fator emocional, a gente sabe que o puerpério é uma fase muito difícil para a mãe, né? Os hormônios estão todos lá loucos, né? E justamente essa fase que a criança chega, que tem essa criação de vínculo, né? Então, qual a importância da família e das redes de apoio, né, para ajudar essa mãe a conseguir amamentar e com tranquilidade? Tati, eu tenho uma visão assim, isso é, de novo, essa experiência de 30 anos aí de consultório pediátrico, dá para se dizer, se a gente considerar cada geração de mãe a cada 10 anos, eu já estou na minha 3ª geração de mães. E me impressiona um pouco algumas dificuldades que as mamães modernas têm. Eu acho assim que o jeito que está a situação da mulher, a mulher inserida no mercado de trabalho, a mulher muitas vezes como provedora da casa, né, com atividades a mil, trabalhando 8 horas por dia, e muitas vezes nesse contexto ela se depara, se não com o desejo dela, e eu acho isso uma coisa fundamental, e eu sempre digo para as minhas pacientes, para as minhas ex-pacientes que estão adolescentes, para minhas amigas que estão em idade fértil, né, que a maternidade deve passar por um desejo explícito da mãe. A mãe tem que querer ser mãe. Tu não pode querer ser mãe porque o vô e a avó estão cobrando
que não tem neto. Tu não pode querer ser mãe porque tuas amigas todas têm filho e as festas de 1 ano são maravilhosas. Eu quero fazer uma festa maravilhosa para o meu filho também. E principalmente, tu não pode ou tu não deve ser mãe se o teu marido quer muito ser pai. Mas tu não te sente ainda preparada para a maternidade, espere um pouco mais. Porque por mais rede de apoio, por mais que o marido ajude, por mais que todas as condições estejam favoráveis, aquele momento, principalmente dos 30 primeiros dias, é basicamente mãe e bebê. A responsabilidade recai mais sobre a mãe. O pai pode ajudar e deve e tem que ajudar, mas a hora mais difícil, que é a hora da amamentação, que é aquele período que muitas vezes a mãe fica pensando, mas agora eu estou aqui, eu vou ficar 4 meses em casa, e o mercado de trabalho é um mercado muito assim, rápido, né? As coisas evoluem muito e uma pessoa que está inserida e daqui a pouco tem um bom emprego, meu Deus do céu, eu vou ficar 4 meses aqui, a fulana lá no meu emprego, ela está crescendo, ela vai me passar. E muitas vezes essa vamos lá, divisão entre o mercado de trabalho e entre a maternidade acaba atrapalhando um pouco mais. Claro, voltando lá ao início que eu falei, se a mãe está bem consciente, a gravidez, a maternidade foi uma coisa planejada e principalmente desejada por ela, a coisa funciona de uma maneira muito melhor e muito natural. Agora, se a maternidade veio num momento incerto, se a maternidade não foi devidamente planejada, ou se a maternidade foi tão somente para resolver o desejo de um terceiro, ali a gente vê as maiores dificuldades em relação a esse momento inicial entre mãe e bebê e principalmente entre a questão da amamentação. Eu sempre cito um exemplo. Eu trabalhava num posto de saúde em São Leopoldo e um dia uma funcionária chegou para mim e disse, doutor, eu vi que o senhor assim não xinga as mamães quando elas estão dando mamadeira, o senhor, né, releva, eu não me lembro exatamente qual o termo. Eu digo, sim, até porque eu acho que a amamentação tem que ser uma coisa muito espontânea. Quando ocorre assim, aquela coisa, meu leite não desceu, ele está com fome, não tem colostro. Quando a mãe começa a impor uma série de dificuldades dela, eu fico pensando, será que a coisa do ponto de vista emocional, ela está preparada, ela está madura, ela quer amamentar o nenê? E aí, uma frase que eu digo no meu consultório, e acho que é importante que todos pensem, assim, a amamentação tem que ser boa para o nenê, que é fundamental, é o principal, é o melhor alimento que ele pode ter no mundo, e para a mãe. Se ficar boa só para a mãe, se ficar boa só para o nenê, esse equilíbrio não existe. Então, essa funcionária entrou e me questionou assim, doutor, a minha filha não quer amamentar. O senhor atende o parto dela e o senhor sai dando mamadeira assim, de cara? Eu digo, olha, quem sou eu para tentar demovê-la da ideia? Se ela está com essa ideia fixa de não querer amamentar, vamos lá, eu atendo, não tem problema nenhum. Não, mas o senhor nem fala nisso, porque ela não quer nem ouvir falar de dar de mamar. Eu digo, tá bem, vamos lá. E assim foi, assim, eu atendi desde o primeiro momento esse nenê tomando mamadeira, acompanhei essa criança até, acho que há uns 2 anos, e uma coisa que me chamava a atenção, nunca nos 2 anos da consulta a mãe entrou com o bebê no colo, sempre foi o pai. E um dia eu questionei, assim, né, disse, tá, mas... Aí ela me disse, não queria ser mãe, o pai que queria muito ter um filho. Então, acho que essas coisas a gente tem que pensar, refletir, e muitas vezes as dificuldades maiores são dessas mamães que, por algum motivo, não estavam preparadas para a maternidade naquele momento. Aquelas mamães que estavam preparadas, que entendem a importância da maternidade, o aleitamento materno flui de uma maneira maravilhosa e muitas vezes a gente tem que ir lá mais tarde dar uns para-tiquetes. Agora está na hora do nenê comer outra coisa. Se continuar mamando nesse ritmo aí, nós vamos nos atrapalhar também.
Tem duas situações, né? Que é o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e depois o prolongado até 2 anos ou mais, indicado, né, pela Organização Mundial da Saúde e tudo mais. Qual a sua avaliação sobre esses dois momentos, então, da vida, né, da mamãe e do bebê? Então, eu sempre digo, né, que sendo repetitivo, o leite materno é o alimento mais completo, mais rico, mais nutritivo, mais tudo no mundo. E não há ninguém em sã consciência, salvo um caso que nem esse que eu relatei há pouco, da mãe que não demonstrava interesse, porque aí não vai ficar bem para ninguém isso aí. A gente sempre estimula o aleitamento materno ao máximo, né? Então, assim, do meu ponto de vista, o aleitamento pode se estender do nascimento, ou deve se estender do nascimento até os 2 anos. Como que eu conduzo? E eu sempre digo que isso é uma coisa muito pessoal, por assim, da tua experiência de vida, da tua experiência profissional, do teu conhecimento em relação às mães, das atividades que a mãe tem. Então é óbvio que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês não existe, vamos dizer assim, nenhuma dúvida a respeito da importância e de que a gente deve estimular. Eu sempre digo para as mamães que do 6º mês até 1 ano, o aleitamento materno, a oferta do leite materno continua sendo muito importante e pode e deve, idealmente, tem que ser a única oferta de leite que a criança tem. Porém, fisiologicamente falando, dos 6 meses até 1 ano, a refeição láctea, seja ela do aleitamento materno, seja ela de fórmula, ela passa a ser uma refeição secundária. A comida de sal, pela questão do aporte de ferro, a partir do 2º semestre de vida, a criança começa a necessitar de alimentos mais ricos em ferros, é dada pela comida salgada, pela papa salgada. E o leite, mesmo o aleitamento, mesmo o leite materno, com todas as qualidades, com todas as coisas boas que eles trazem, Anticorpos também, né? Tudo, ele é pouco rico em ferro. E além de ser pouco rico em ferro, ele atrapalha a absorção do ferro dos outros alimentos. Então, do meu ponto de vista, a partir do 6º mês, quando a gente passa a introduzir a alimentação complementar, a gente precisa organizar um pouco a rotina alimentar da criança, de forma que ela possa aproveitar todos os benefícios do aleitamento materno, associados às necessidades inerentes ao crescimento dela e ao desenvolvimento, que envolve a necessidade de começar um afastamento daquele convívio muito íntimo que tem com a mãe, em função muitas vezes da questão do trabalho da mãe, e principalmente de saber e entender que eles precisam se alimentar de outra forma e que às vezes o exagero no aleitamento materno naquele momento pode, a médio e longo prazo, trazer algumas consequências para a criança. E por fim, do período que vai de 1 ano a 2 anos, eu sempre digo que assim, ele continua sendo a principal refeição láctea da criança. E tranquilamente, se não usado com exagero, ele pode se estender até os 2 anos. Depois dos 2 anos, eu acho que do ponto de vista emocional para a criança é muito ruim. A criança se torna muito dependente da mãe. E do ponto de vista físico também pode atrapalhar. Isso que o senhor falou no momento momento anterior, que o ideal é, enquanto traga o máximo de benefícios para a mãe e para o filho. A gente sabe, já comentou em outro programa aqui sobre a dificuldade do desmame, né? E até como funcionaria esse desmame gentil, ele realmente existe, porque a gente vê mães que optam por outras técnicas mais antigas, que as avós, as tias ensinam, né? Então, Tati, assim, eu comecei a dar aula na Fevale no primeiro semestre desse ano e teve uma das turmas em especial que captou o meu jeito de ser. Então, eu costumo dizer que eu sou um pediatra dentro dessas coisas normais, eu sou um pediatra raiz, né? E hoje a gente vê muita nutelagem na pediatria
E sobretudo na relação mãe-bebê, é aquela coisa da glamorização. Nós estamos transformando uma coisa normal num show. Vou levar a pedrada de tudo que é lado agora, mas eu acho que não há necessidade de consultora de amamentação. A amamentação é uma coisa que tem que fluir naturalmente dentro daquilo que a gente conversou em relação àquela mãe que está segura da maternidade, está curtindo aquela maternidade. Ela não precisa de um profissional ensinar ela a dar de mamar, isso é uma coisa absolutamente natural. Né? Então esses termos, e ainda essa semana eu atendi uma criança no consultório com essas modernidades, uma criança que está com perto de 1 ano, 2 quilos acima do peso e que não come comida. Basicamente mama no peito e não sabe comer de colher, só come com a mão porque a colega orientou que assim eu fizesse. Então eu acho que a modernidade traz algumas coisas boas, né? Mas eu acho que a gente também tem que ter um certo discernimento, assim, porque a criança, do meu ponto de vista, uma das coisas mais importantes e que a gente vê hoje faltar muito e começa nesse período é a questão do limite, é a questão da disciplina, é a questão da rotina. E a primeira coisa que a criança precisa ter em termos de rotina é uma rotina alimentar, né? Por quê? Para que a gente consiga fazer com que eles comam de tudo, né? Com horários, né? E sem exageros, tanto das coisas importantes quanto o aleitamento materno e muito menos das outras coisas. Eu uso um exemplo nas minhas aulas quando eu falo de aleitamento e que aí essas coisas do jeito que a gente está vivendo. Em uma oportunidade, quando houve a Copa do Mundo aqui no Rio Grande do Sul, eu fui assistir um dos jogos e o pediatra gosta muito de criança. Mas quando ele está fora do seu local de trabalho, ele começa a perceber alguns comportamentos da criança que muitas vezes causam um certo desconforto. Porque assim, eu não me importo de num dia atender 15 crianças, 20 crianças, dessas 15, 20 crianças, 10 chorarem, tá tudo certo, eles não gostam de ir no pediatra, é ruim, é desagradável, olhar a garganta, não vejo problema nisso. Agora, no momento que eu estou num lugar público, a criança começa com uma choradeira, é uma coisa que causa um desconforto, não só em mim, como em qualquer pessoa que estiver ali que não está envolvido com o filho. Então, tinha uma criança, sei lá, de 1 ano, 6 meses, 1 ano, 7 meses, uma criança grande, assim, vamos dizer, com certeza com mais de 1 ano, que corria para tudo que é lado, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, atrapalhando todo mundo. Eu já comecei a pensar assim, o que uma criança de 1 ano vem fazer num jogo de Copa do Mundo? Se ainda esse jogo do Grêmio e do Inter, bom, o pai é muito fanático, quer criar o vínculo, dá tudo certo. E daqui a pouco a mamãe da criança achou a maneira de acalmar a criança. Peito. Tudo bem. Não, né? Foi o jeito que ela acalmou, achou de acalmar a criança. Ok, tudo certo. E a criança efetivamente se acalmou. Daqui a pouco vem o pai com hambúrguer. E aí o guri dava uma bicada no seio e uma mordida no hambúrguer. Não dá, né? É uma coisa completamente sem limite, é uma coisa completamente sem rotina. Uma criança de 1 ano e 7 anos tem que estar comendo hambúrguer, né? Então, o que eu quero dizer com esse exemplo é que eu acho que a gente precisa rotinizar, a gente precisa também impor limites na alimentação desde pequeno, e isso a gente ensina desde pequenininho, porque se a gente leva a história da livre demanda para depois dos 6 meses, isso provoca uma confusão muito grande na criança e a criança acaba ficando viciada, dependente do peito ou para se acalmar ou para dormir, né? E isso muitas vezes acaba atrapalhando as outras refeições da criança, o que pode, a médio e longo prazo, trazer problema, tanto um desgaste excessivo para a mãe, quanto uma baixa ingesta calórica para a criança. Falando um pouquinho de dados, doutor, a gente tem aqui que atualmente no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a amamentação exclusiva alcança 45,8% dos bebês com mais de 6 meses, o que eles consideram um índice bom, né? E também a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida de 62%. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância desse primeiro leite, então, do colostro, né? E na realidade é nesse momento que a gente vai sentir a capacidade da mãe de amamentar.
né? Então, esse primeiro contato é fundamental e quanto mais cedo acontecer, e eu costumo dizer, quando eu atendo o parto, eu digo, olha, claro que hoje em dia a gente acaba atendendo muito mais cesarianas do que parto normal, e aí o procedimento da cesárea é um pouco diferente. No momento do parto normal, o ideal é que o nenê já mame lá na sala de parto, direto, para já estimular a produção de leite, ter esse contato íntimo entre o nenê e a mãe desde o primeiro momento de vida dele. E na cesariana, às vezes, por mais que seja eletiva, fica um pouquinho mais complicado pelas questões do processo em si, do ato cirúrgico. Então, eu não tenho dúvida que quanto mais precoce o nenê começar a mamar, maior a chance e maior o sucesso desse aleitamento materno. E até porque, para a descida do leite, vamos dizer assim, de verdade, tem essa necessidade da primeira mamada e de todas as outras do colosso até o leite, demorando 2, 3, às vezes, se for uma cesariana, eventualmente até 4 dias para o aporte do leite completo, digamos assim. Então, acho interessante, bacana esses números e acho importante que a gente estimule isso, mas que também depois a gente saiba lá quando a coisa começa a enveredar para um lado, que a amamentação está ficando mais confortável para a criança do que para a mãe, que a gente consiga também, e que a mãe entenda assim, da importância de às vezes ser um pouquinho rígida, e de não entender, se também, não se culpe, e foi bom tu ter falado nisso, porque a gente vê que uma das coisas assim que muitas vezes faz com que a gente tenha um aleitamento mais prolongado é exatamente a questão da culpa. Não são todas as empresas que dão 6 meses de licença maternidade, né? E aí às vezes a mãe saiu um pouquinho antes por questões da gravidez e acaba tendo que retornar antes ao trabalho e ela se culpa por aquele momento assim que ela não está dando. Então às vezes ela acaba ofertando em excesso o leite materno para compensar aquela culpa. E eu sempre digo para as mamães, a gente não pode carregar essa culpa. E uma vez eu li um artigo muito interessante, diga-se de passagem, difícil de colocar em prática, que para a mulher se realizar plenamente, tanto quanto mãe quanto profissional, o ideal seria que no momento que ela retornasse ao trabalho, naquele momento que ela estivesse no trabalho, ela se focasse tão somente no trabalho. E no momento que ela estivesse com o seu filho, se focasse só no seu filho, mas não carregando culpas de ter ficado afastado aquele período de lá de 4, 5, 6 horas, 8 horas, dependendo do expediente de trabalho dela. Isso é uma coisa que no papel, na teoria, é muito bonita. Na nossa prática, no dia a dia, é bem mais difícil da gente colocar em prática. Até porque muitas mães, elas continuam e muitas empresas, né, seja pública ou privada, não tem um lugar específico para a retirada do leite, né, para o armazenamento do leite para as mães que de repente saíram muito cedo e que querem continuar até os 6 meses. Com certeza, é uma série de dificuldades. E aí eu vejo, e aí entra o meu lado raiz, assim, meio contra algumas coisas, assim. Eu também não acho que seja assim, vamos dizer, vamos usar o termo legal, aquela história que a gente vê muitas vezes mães que são profissionais liberais, que têm seu salão de beleza, que têm seu restaurante, de levar o bebê até o local de trabalho da mãe para amamentar. Eu não sei até que ponto isso é válido, porque tu está expondo uma criança a um ambiente daqui a pouco contaminado, cheio de gente. A mãe, no momento que está no local de trabalho dando de mamar, não consegue muitas vezes fazer aquilo que eu disse anteriormente, assim, que tu está no teu lugar de trabalho, vamos focar no trabalho, tu está na tua casa, na atividade materna, te focar na atividade materna, então eu acho que isso atrapalha um pouco essa questão. E entender que chega um determinado momento que muitas vezes uma mamadeira é melhor do que tu prolongar muito o aleitamento materno. Entra a questão do horário, né? É aquela coisa, eu acho que a partir do 6º mês, se a gente conseguir determinar que as refeições lácteas, que variam de 4 a 5 por dia, sejam feitas com aleitamento materno, com intervalo entre 3 horas, porque é aquilo que se diz, no momento que a gente introduz a alimentação, é o momento da gente começar a estabelecer horários, eles passarem a entender
E eu brinco com as minhas pacientes que a vida não é feita só de teta, que existem outras coisas importantes não só na questão do crescimento, mas também do desenvolvimento, porque muitas vezes uma criança que tu deixa para ofertar mais tarde a comida de colher. A comida de colher exige um tipo de musculatura, a sucção do leite materno, outro tipo de musculatura. E aquela musculatura que está envolvida na refeição de colher é uma musculatura importante no desenvolvimento da fala. E muitas vezes tu tem crianças que chegam com 1 ano que têm dificuldade de mastigar coisas mais suaves, porque eles não foram devidamente treinados, porque não aceitaram, porque foram comer comidinha de sal com recém tendo mamado e muitas vezes vendo a mãe, sentindo o cheiro da mãe ali, e eu brinco, ela não quer nada com essa comida, ela quer a teta, porque aquilo ali, ela se acostumou com aquilo ali. Então, do meu ponto de vista, assim, o momento da introdução alimentar é o momento da gente começar a fazer, como é que é o termo que tu usou do desmame? Desmame gentil. O desmame gentil e o desmame organizado, para organizar depois o futuro alimentar da criança. E eu vejo muito dessas crianças que mamaram em excesso, tendo muitas dificuldades alimentares mais tarde. Tem muitas que não tomam leite sob hipótese nenhuma, tem muitas que têm muita dificuldade de comida, são muito seletivas na comida, tudo porque a gente não conseguiu fazer o desmame como deveria ser. Então, eu acho que mais do que gentil, o desmame deve ser organizado e disciplinado, preparando a criança para o futuro. O que ajuda, doutor, na produção do leite? A água, né? As mães têm muita sede, eu sei porque eu já amamentei meus 2, né? Nós temos muita sede. E também falam que quanto mais água tu tomar, mais leite tu produz, é verdade? E Com se certeza. os chás ajudam nesse processo? O chá, eu brinco, chá é coisa de vovó, né? Então, na pior das hipóteses, a mamãe está tomando líquido, né? Que o importante é a ingestão de líquido para a produção de leite. Mas, na realidade, o principal mecanismo da produção de leite é a amamentação. A maior fonte de renovação do leite materno é a criança sugando. Isso é o mais importante, né? Então, a orientação que eu dou é importante manter uma alimentação regular, saudável, evitando exageros. Em função das cólicas também, ele perguntar depois. Isso, ingerindo bastante líquido, né? E principalmente botando o nenê ao seio. O nenê sugando regularmente. E aí é uma outra coisa que vem os modismos e as coisas que... E muitas vezes eu vou contra alguns modismos, né? Então, hoje existem muitas orientações e existe toda uma explicação técnica para isso, que eu respeito, que é a questão das mamadas intercaladas, né? Então, a mamada... de agora vai ser na mama direita. Então, deixa o nenê esvaziar a mama direita, porque a maior concentração de gordura, a maior quantidade calórica vem no fim da mamada. Ok, a próxima mamada, vamos na mama contrária. Só que fisiologicamente falando, no momento que mama só num seio e tu não esgota o outro seio, o que acaba acontecendo? O nosso organismo funciona muito bem. Há lá no nosso sistema nervoso central um lugar chamado hipotálamo. É através do hipotálamo que é regulada a produção de leite. O hipotálamo percebe, a Tati, o nenê da Tati não está precisando de tanto leite que a Tati está produzindo, porque ele terminou de mamar, um leite está murcho, um peito está murcho, mas o outro está cheio, tem bastante leite. Na próxima mamada eu não preciso produzir tanto leite. Então, essa técnica, na realidade, faz com que, no início, a criança tenha, efetivamente, um bom ganho de peso, só que a médio e longo prazo, como acaba ocorrendo esse costume do hipotálamo reconhecer uma sobra de leite, isso a médio e longo prazo pode acarretar uma diminuição de leite no futuro. Então, eu sempre oriento os meus pacientes, as minhas pacientes, que a amamentação deve ocorrer nos 2 seios, né? Intervalo lá de 10, 15, 20 minutos. Bom, aí cada criança vai ter o seu tempo e a mãe tem que aprender a identificar esse tempo para tentar fazer com que mame mais ou menos igual nos 2 seios. Bom, eu quero fazer a amamentação única num seio só, um seio de cada vez. Ok,
vamos fazer, não tem problema, mas para a gente evitar esse problema a médio e longo prazo, vamos esgotar a outra mama, de modo que as duas mamas, chegando ao final da mamada, se não igualmente, mas assim, quase igualmente murchas, sem leite, vai ter sempre produzindo cada vez mais leite. Falando um pouquinho dos alimentos proibidos, eles existem para as mamães? Por exemplo, todos os alimentos verdes, né, ou que tem enxofre, que falam que causa muita cólica nos bebês, as couve-flor, o grão do feijão, o chocolate, pode ou não pode comer? Vamos lá, Tati, assim de novo, o pediatra raiz é aquele que não dá muita bola para muito modismo, né? Então, há 30 anos eu digo para as minhas mães, para as minhas pacientes, a princípio, tu pode comer de tudo, sem exageros. A vida da gente tem que ser feita de parcimônia, então tu comer não vai te plantar numa frente de uma caixa de bis e comer uma caixa de bis, porque isso vai dar problema, né? Claro, tirando aquelas questões assim que a gente sabe hoje, que tem aquelas questões de alergia à proteína do leite de vaca, onde é importante que a mãe restrinja o leite e derivados dos seus alimentos. Então, tirando alguma condição dessas, ou então alguma coisa muito pontual, eu comi couve e o nenê ficou muito ruim, eu libero elas para comerem a alimentação normal, saudável que estiver à disposição. Claro que vamos evitar, porque não faz bem o refrigerante, os lanches rápidos, essas coisas que a gente sabe que a gente não deve praticar no dia a dia, nem quando não estamos, nem quando a mamãe não está grávida. Então, dentro de uma alimentação normal, saudável, tirando esses casos assim, eu acho que eles podem, a princípio, comer de tudo, salvo se efetivamente comeu alguma coisa e naquele dia o nenenzinho teve um comportamento muito diferente. A gente falou no decorrer do programa da importância do valor nutricional, tanto que o leite é considerado, né, o termo a gosto dourado é porque veria do ouro e é considerado padrão ouro de né? alimentação. De todos os benefícios nutricionais e também de anticorpos que passam da mamãe para o filho, mas para as mulheres amamentar também traz muitos benefícios, né, como reduzir o risco de desenvolvimento do câncer de útero e também do câncer de mama, né? Também, e o útero vai voltando, ajuda o útero a voltar ao normal, né? Isso, ele faz parte vamos dizer assim, da recuperação pós o ato do parto, seja ele cesáreo, seja ele parto normal. Então é importante no organismo da mãe também nessa parte de recuperação, voltando ao estado antes da gravidez, né? Do útero e dos órgãos genitais femininos. O senhor também falou que trabalhou numa unidade de saúde, né? E aqui eu gostaria de lhe perguntar se o senhor acredita que a nossa atenção básica está bem preparada para orientar os pais, né, a respeito do aleitamento materno. Bom, faz tempo que eu não atuo mais no serviço público, né? Eu não saberia te dizer, né? Mas eu vou te dizer que de novo, eu acho que ter esse incentivo do profissional é muito importante, mas aí é uma coisa muito pessoal. Na minha visão, aquela mãe que está apta, que está pronta, e principalmente que quer amamentar, ela vai amamentar, vai superar todas as dificuldades e vai conseguir amamentar o nenê. Aquela mãe que está em dúvida, e pode ser por N razões, e eu sempre digo, quando eu tenho a oportunidade de atendê-las, que elas também não têm que se culpar se não conseguiram amamentar. Normalmente elas têm algum tipo de bloqueio emocional. E às vezes tu fala e às vezes até certo ponto cansa. E eu tenho uma máxima que eu digo, e não sei se foi contigo, com alguma conhecida, enfim, mas aquela mãe que na primeira visita que tu faz, vamos lá, a gente conversou na consulta pré-natal, como é que seria o ideal? Conversamos na consulta pré-natal, falamos do aleitamento, e eu sempre coloco, quando eu tenho essa oportunidade de fazer a consulta pré-natal, dizer assim, ó, não fique se cobrando, não fique se culpando, não fique dizendo que tem que dar, porque vai dar. Às vezes, quanto maior a cobrança que a mãe tem, pior é. E eu sempre brinco, e mais ou menos 80%, 90% não é tão errado assim. Aquela mãe que na primeira dificuldade, mas o que eu mais quero é amamentar. Quando ela verbaliza muito,
que quer amamentar e está com dificuldade. Na minha estatística, ao menos, são mamães que não conseguem dar de mamar. E aquela mãe que não demonstra assim, nenhum tipo de preocupação, não demonstra nenhum tipo de preocupação maior, são aquelas mães que na primeira mamada botam ele no seio e a coisa flui de uma maneira maravilhosa, espetacular, como tem que ser. Nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, que trouxe tantas informações sobre aleitamento materno. E eu gostaria de pedir que o senhor deixasse um recado para quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, né? Para a família como um todo que está passando por esse momento da amamentação, então. Então, pessoal, eu não tenho dúvida que a maternidade, a vinda de um bebê, é a coisa mais importante, quem sabe mais bonita da vida de uma pessoa, do papai, da mamãe. O núcleo familiar é muito importante no desenvolvimento, crescimento e principalmente transformar aquele serzinho que foi tão importante para nós num ser humano, e a vida passa muito rápido, num ser humano plenamente inserido na sociedade. Dentro desse contexto, o aleitamento materno é fundamental. Do 0 aos 6 meses é o único alimento que a criança precisa. Isso vai fazer crescer, vai fazer desenvolver, mas ao mesmo tempo, quando nós passamos para a segunda fase, dos 6 meses aos 12 meses, é a hora também da gente transmitir para o nenê que nem tudo que ele quer é possível naquele momento. E aí entra a questão. Vamos começar a organizar os horários da criança, vamos começar a implementar uma rotina alimentar, porque às vezes também o aleitamento exclusivo e livre demanda nos 6 primeiros meses acaba mal acostumando o nenê. E eu costumo dizer, se depender do recém-nascido, até os 6 meses, eles ficam 24 horas pendurados no seio da mãe. Por quê? Primeiro, porque eles têm fome, ok? Segundo, eles estão em plena fase oral, que é aquela coisa do acalmar, se tranquilizar através da sucção, né? Então, se o bebê leva isso adiante do 6º mês, a gente começa a ter dificuldades. A criança é uma criança que possivelmente não vai dormir direito, possivelmente é uma criança que não consiga ficar muito tempo afastada da mãe, porque ela tem essa dependência. E aí entra muitas vezes a figura do pai. E aí eu vou ser bem franco aqui, como é que eu trato os meus pacientes. Para mim, aleitamento materno exclusivo em livre demanda são assim fundamentais, principalmente nos primeiros dias, que é aquilo que a gente comentou em termos assim da importância do nenê sugar para o leite descer, para a mãe conhecer o seu ritmo, para conhecer o ritmo das mamadas do nenê. Passado esse primeiro momento, isso normalmente na primeira consulta a gente consegue identificar aquela criança que teve um bom ganho de peso, tá tudo certo. Aquela criança que teve um ganho de peso excessivo, para o meu gosto, essa criança já mamou um pouquinho demais. Então, muitas vezes, lá, quando eles são pequenininhos, se a gente conseguir, já desde ali, mamando exclusivamente ao seio, mas não cedendo ao primeiro... Porque tem muitas mães que cortam, mas ele nem chora, ele só resmunga. Claro, aí a mãe já leva ao seio, leva aquele bem-estar e o neném acaba se acostumando. Então, acho que quanto mais rotina, quanto mais a gente conseguir desde pequeno impor ao neném, fica mais fácil o desmame. Não precisamos ir para o desmame... como é que tu usou? Gentil. Gentil. É questão de organizar, de rotinizar. Até porque mesmo o aleitamento materno, e eu digo isso para os meus pacientes, a primeira mostra de que pai e mãe dão assim sobre a capacidade de impor limites ao filho é olhar e dizer: não, meu filho, tu mamou há 30 minutos, tu não tem que mamar, tu não tá com fome, vamos te acalmar de outro jeito. Então, só que se as pessoas têm dificuldade em fazer isso, isso vai se refletir lá no 6º mês, no 8º mês, no 1º ano, no 2º ano, e às vezes a gente tem bebês que estão lá com 2 anos, 2 anos e meio mamando, porque eles só dormem se mamar no seio. Então, assim, é um alimento maravilhoso, fundamental, temos que estimular, mas como tudo na vida, não devemos exagerar.
Para terminar, eu gostaria de deixar mais um dado para reflexão, né, que é uma meta que foi estabelecida então pela Organização Mundial da Saúde, que é aumentar em 50% a taxa de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida até o ano de 2025. Seria ótimo, seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer isso e a gente como pediatra estimula, mas aí entra de novo a questão que a gente diz que esse aleitamento depende muito da mamãe. E a gente vê, como eu já falei lá no início, as mamães modernas estão com algumas dificuldades de encarar a maternidade. Mas do que depender da gente, a gente sempre vai procurar estimular ao máximo para chegar nessas metas aí tão importantes para todo mundo. Muito obrigada, então, doutor, pela sua participação aqui no nosso programa Vitalidade, falando sobre o agosto dourado, né, e a importância do leite materno, especialmente para os bebês até 6 meses de vida. Tá bom, eu que agradeço a oportunidade e a gente está aberto aí, qualquer outro tema que a gente puder te ajudar, vai ser um prazer vir novamente ao teu programa. Obrigada. Chegamos ao fim, então, do nosso programa de hoje. Conversamos sobre a importância da amamentação e os benefícios para as mamães e os filhos. Nosso bate-papo foi com o pediatra Werner Gustavo Maier Carvalho, professor aqui da nossa Universidade Fevale. No mês de agosto, o nosso programa Vitalidade sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar completou 10 anos no ar. Muitas pessoas participaram dessa história, jornalistas, equipe técnica da TV, entrevistados que doaram aqui muitos conhecimentos. E você, que nos acompanha semanalmente. O meu muito obrigado pela companhia de todos e até o próximo programa.